abrir no texto sagrado de 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Eu vou ler dos versículos 1 a 4. 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 4. Diz a palavra do Senhor. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Meus irmãos, queridos irmãos, amados irmãos e irmãs, qual a diferença do homem de hoje, dos nossos dias, para o homem nos tempos de Noé? Qual a diferença? A Bíblia nos diz em Gênesis 6, capítulo 6, meia dúzia, versículo 5, que o Senhor viu que a maldade das pessoas daquela época de Noé havia se multiplicado na terra. E que todo desígnio, ou seja, toda a intenção do coração daquelas pessoas era continuamente mal. O homem não mudou. O homem continua mal. O ser humano continua sendo o mesmo ser humano, cheio de maldade, em qualquer tipo de forma. Abstenha-se de toda forma de mal, disse o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Esse é o tema do nosso culto de hoje. O mal tem várias formas, irmãos. O mal tem várias formas. Ele se apresenta para nós de várias formas. O mal se apresenta num relacionamento. O mal se apresenta num lugar onde às vezes você é convidado a ir e que você não deveria estar lá. O mal, ele se apresenta muitas vezes naquele rapaz ou naquela menina em que seu pai e sua mãe disseram para você que não dava certo. O mal se apresenta naquela amizade, naquele companheiro que está te afastando muitas vezes de Deus e você não está vendo. O mal muitas vezes se apresenta, meus irmãos, num canal de televisão que à noite você quer assistir quando sua esposa está dormindo, seu filho está dormindo, seu marido está dormindo. O mal se apresenta numa foto, o mal se apresenta através do YouTube, muitas vezes no celular. O mal se apresenta de várias formas. O mal se apresenta às vezes no novo emprego, que você está tão procurando, tem orado, e de repente aparecem algumas coisas, e justamente você escolhe, fez entrevista, e você tem condições de escolher entre um e outro, em vez de você escolher aquele que ganha menos, mas que você vai continuar sendo bom, poder fazer as suas coisas, você escolhe aquele que você vai ganhar mais, mas aquele que você vai ganhar mais vai te afastar de Deus,
vai fazer você mentir. O mal se apresenta de várias formas. É através de uma roupa que você quer comprar, que está na moda. São tantas as formas de mal, meus irmãos e minhas irmãs. E o ser humano continua sendo mau. Continua com as suas maldades. Assim como foi na época de Noé. Eu quero essa noite, meus irmãos, falar de alguma forma, algumas coisas referentes ao mal. Sua origem, se Deus criou o mal, como alguns acreditam, de onde veio o mal, como combater esse mal. Eu quero esta noite conversar um pouco com vocês sobre isso. A Bíblia não explica muito a origem do mal, mas ela deixa claro que Deus não criou o mal. Deus não o criou. Nas Escrituras, jamais Deus é responsabilizado pelo mal. Jamais. Tiago 1,13 diz: ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo não tenta ninguém. Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo não tenta ninguém. No livro de Gênesis, capítulo 1, vai nos ensinar que tudo quanto foi criado por Deus, ao final, Deus dizia que era bom. Deus dizia que era bom, especialmente por desfrutar de plena comunhão com Ele. Tudo aquilo que Deus criava era bom, porque havia comunhão com o seu Criador. Na verdade, irmãos, nem é correto falar do mal como algo supostamente criado. Porque o mal não é um objeto, o mal não é uma criatura. O mal não foi criado. Num sentido mais específico, podemos dizer que o mal é a ausência de Deus. Mal é a ausência de Deus. O mal é aquilo que é o contrário de Deus. Então, sobre esse aspecto, não é errado dizer que, teoricamente, o mal sempre existiu. Porque Deus é plenamente bom, Ele é plenamente santo e justo. E também Ele sempre existiu. Portanto, em tese, aquilo que é oposto a Deus é o mal. O que é contra Deus é mal. Por isso esse mal moral é chamado na Bíblia de desobediência, de erro, de iniquidade e de pecado. Esse é o mal moral. Esse é o pecado. Vamos, a partir desse contexto, entender algumas coisas. Eu gostaria de que vocês entendessem algumas coisas. Até porque, nesse tempo de aflição, tempo que estamos em casa, fala-se muito sobre isso. Por que o mal não pode ser atribuído a Deus? Vamos entender isto. Como a santidade e a bondade são qualidades atribuídas ao caráter divino, não faz nenhum sentido pensar no mal como obra de Deus. É contrário àquilo que Deus é. Isto é completamente contrário à natureza do ser de Deus. É impossível que Deus pratique o mal. É impossível. O profeta Abacuque, no capítulo 1, no versículo 13, ele diz que os olhos do Senhor são tão puros e santos que não suportam ver o mal. Os olhos do Senhor são tão puros e tão santos que Ele não suporta ver o mal. Também em Jó 34:10 diz que é impossível que Deus pratique a maldade. É impossível. Portanto, o mal é o contrário de Deus, daquilo que Deus é.
Quando o mal surgiu no mundo, então? Apesar de, em princípio, o mal sempre ter existido, porque ele é oposto a Deus, ele somente passou a ser uma possibilidade experimental após a existência das criaturas que Deus fez, que Deus criou. Deus criou seres racionais, dotados de pessoalidade, de intelecto, de vontade e de responsabilidade. Então, quando um desses seres livremente resolveu ser contra Deus, se opor a Deus, desobedecer à vontade de Deus, o mal passou a ser algo experimental, passou a ser experimentado. Assim, meus irmãos e irmãs, é possível entender que o mal experimental, como uma realidade presente no mundo. O mal experimental é uma realidade presente no mundo. Surgiu das nossas escolhas. Ele surgiu das nossas decisões erradas. De seres que foram criados por Deus, originalmente bons. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou os anjos em primeiro lugar, Ele os criou bons. Ele os criou bons. Mas esses seres, na ocasião, tinham livre-arbítrio, e hoje nós não vamos falar sobre isso, mas eles os tinham. E eles transgrediram a vontade de Deus com a sua liberdade dessa escolha e escolheram justamente se rebelar contra Deus. Escolheram se rebelar contra Deus. Escolheram o oposto de Deus. Quiseram ser como Deus. E como Deus, não existe ninguém. Apesar de a Bíblia também não explicar quando isso ocorreu, sabemos que alguns anjos foram as primeiras criaturas que se rebelaram contra Deus. Os anjos que Deus fez para serem bons. Esses anjos são chamados na Bíblia de anjos caídos. Isso fica claro pelo fato de que o ser humano experimentou o mal pela primeira vez ao ser instigado por um tentador. No caso, a serpente. Depois as Escrituras não nos deixam nenhuma dúvida de que esse tentador, na figura da serpente, era o diabo, o próprio Satanás. Em Apocalipse 12:9 diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Logo, irmãos e irmãs, quando o mal surgiu no mundo material, ele já era uma realidade no mundo espiritual. Quando Deus fez todas as coisas, Deus fez os anjos para serem bons. Mas alguns se rebelaram e eles foram expulsos da presença de Deus. Mas temos aqui outra questão, irmãos, que gera às vezes muitas dúvidas no coração de muitos irmãos. Como dissemos, em nenhuma parte a Bíblia diz que Deus criou o mal. Muito menos coloca esse mal na conta da responsabilidade divina. O mal não é responsabilidade de Deus. Deus não o criou. No entanto, algumas pessoas fazem uso de certos versículos bíblicos para afirmarem erroneamente que a Bíblia ensina que Deus criou o mal. O primeiro versículo está em Isaías 45:7. Ele diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas.
Outro versículo que é utilizado está em Lamentações. O escritor bíblico escreve Lamentações 3, 37 e 38. Quem é aquele que diz, e assim acontece, sem que o Senhor o tenha ordenado? Por acaso não é da boca do Altíssimo que procedem tanto o mal como o bem? Outro versículo que confunde alguns irmãos que dizem que Deus criou o mal. Amós, capítulo 3, versículo 6. Diz, ocorre algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? Mas, irmãos, esses versículos não estão dizendo que Deus é o criador do mal. Em nenhum momento. É o grande erro aqui de interpretação da palavra de Deus, que nós temos visto na boca muitas vezes de falsos profetas, tantas heresias que têm tirado versículos fora do seu contexto. Quando a Bíblia diz aqui que Deus cria o mal, não é o mal moral, mas sim o mal circunstancial. O mal moral é o pecado. O mal circunstancial são as catástrofes que acontecem, são os terremotos, são os vendavais, são os tsunamis. Esse é o mal que Deus cria em função do pecado das pessoas. O castigo enviado por Deus por causa da maldade do homem. É a maldade do homem que provoca o mal circunstancial. Essa chuva torrencial que inundam todas as coisas. Mas Deus não cria o mal. O mal é revelado para o homem. O mal moral, revelado pelo homem, que se torna o pecado, faz com que Deus envie o mal circunstancial para que o homem conheça que Deus é o Senhor. Assim nós vemos vários versículos da palavra de Deus, lá no Velho Testamento também, onde diz que Deus tirava a chuva seródia e a chuva temporã, a chuva do plantio das sementes e a chuva da colheita das sementes. Deus tirou isso muitas vezes. E Deus dizia, se vocês me obedecerem, eu voltarei com as chuvas corretas no tempo certo. Ah, meus irmãos, como nós precisamos compreender a palavra de Deus. Deus não cria o mal. O mal moral, o pecado do homem, é todo aquele que é contra Deus. E por isso o ser humano sofre o mal circunstancial em razão do seu pecado, do seu afastamento de Deus. Em outras palavras, Deus envia seu juízo para punir o pecado de suas criaturas. Esse é o juízo de Deus. O que você diz desse momento de pandemia? É o juízo de Deus sobre a face da terra. É o juízo de Deus. É o mal circunstancial. Deus está dizendo para nós, eu é que mando. Apesar do mundo o mundo jaz no maligno, mas ele tem um dono que continua no controle de todas as coisas. Deus está dizendo, aqui tem um chefe, aqui tem um Senhor. Sou eu que fiz tudo isso aqui. Tudo isso aqui é meu. Tudo isso aqui foi eu que criei. A única coisa que o diabo cria é confusão. Toda confusão. E Deus mandou esse juízo nunca visto na face da terra. Esse é um juízo de Deus sobre a face da terra. Essa punição que implica em sofrimento aos olhos humanos é vista como algo mal.
como algo ruim. Mas, na verdade, esse mal temporal é uma resposta divina para refrear esse mal moral praticado pelo homem. Esse distanciamento de Deus, o homem querendo ser o próprio Deus. Irmãos, por que estamos passando por tudo isso? Lamentações, nós já lemos 37 e 38. O 39 e 40 responde para nós. Diz assim: por que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Diz a palavra de Deus. No sábado passado, nós falamos sobre o que Deus espera de nós. E nós terminamos com aquele cântico, quero voltar ao primeiro amor. Você lembra, você que assistiu? Irmãos, os nossos pecados nos trouxeram até aqui. Os nossos pecados. Gostaria que você entendesse isso. O que Deus está falando para nós. Os nossos pecados nos trouxeram até esse momento que vivemos de pandemia. Esse é o juízo de Deus sobre a face da terra. Deus não criou o mal e nem é responsável por ele. Deus é soberano e onipotente. Isso significa que nada acontece, nada, a parte de sua perfeita e santa vontade e de seu absoluto controle, nem mesmo o mal. O mal circunstancial que Deus permite, ele está no seu controle. Absoluto. Absoluto. Deus não perdeu o controle. Nessa pandemia, Deus está no controle. E ela vai durar o tempo necessário até que o homem possa ver que o seu pecado, que todo esse horror que está acontecendo, é fruto de sua desobediência e do seu afastamento de Deus. Mas ainda que nós possamos compreender, meus irmãos, plenamente como isso acontece, nós jamais devemos dizer que Deus criou o mal. Aqui mais uma vez vale reafirmar que a Bíblia sempre responsabiliza os homens e os anjos caídos, os demônios de Satanás, pela existência da maldade no mundo. E nós estamos incluídos nisso. Quantas vezes nós desejamos o mal para as pessoas? Quantas vezes? No nosso pensamento, no nosso jeito de ser, aquela humanidade que está dentro de nós, a Bíblia chama de velho homem. Aquilo muitas vezes aflora, vem à tona, e às vezes nós fazemos coisas que não queríamos fazer. Toda a maldade que está dentro do nosso coração. Porque nós somos maus. A Bíblia diz que não há um justo. Só o Senhor é justo. Só Deus é justo. Não há um justo sequer. É hora de revermos, irmãos. Nós cantamos aqui, renova-me. É preciso renovar a sua vida diante de Deus. Orar diante de Deus. Nós temos falado isso. Deus quer que falemos isso, meus irmãos. O homem perverso, na loucura do seu pecado, tem a ousadia de querer responsabilizar Deus por seus próprios erros e pela existência do mal. Por isso que nós vemos muitas perguntas. Houve um tempo daquele tsunami horrível, em que a Veja publicou na sua capa da revista, onde está Deus? Como se Deus não existisse, como se Deus tivesse a responsabilidade pelos pecados dos homens.
E agora também, às vezes, nós ouvimos as pessoas que não conhecem o Senhor dizer: por que Deus permitiu tudo isso? Ora, por que Deus permitiu tudo isso? Porque nós somos maus. O homem é mau. A maldade está à flor da pele. As coisas estão acontecendo, nós não podemos fechar os nossos olhos. O texto que nós lemos, da segunda carta a Timóteo, diz que nos últimos dias os homens seriam maus. Sabe como nós interpretamos os últimos dias? Desde a primeira vinda de Jesus. Esses são os últimos dias. Os últimos dias eles começaram na primeira vinda de Cristo e vão terminar quando Ele voltar. Esses são os últimos dias. Ou seja, há mais de 2000 anos o homem é ruim. Há mais de 2000 anos o homem é mau. O homem é avarento, o homem é caluniador, o homem é traidor. Mais amigos dos seus prazeres do que amigos de Deus. Assim diz o texto sagrado. E é interessante isso, meus irmãos. Como o homem culpa a Deus. Assim como Adão fez quando pecou. Gênesis 3:12, o resumo é assim. Deus chegou para Adão e Adão falou assim: Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu que é culpada da gente comer do fruto da árvore do bem e do mal. Assim Adão fez. Assim é o homem. Assim é o homem. Mas se por um lado, irmãos, a Bíblia não explica explicitamente a origem do mal, por outro lado, ela claramente explica como será o fim do mal. Como será o fim do mal? Na consumação da história, da redenção, Deus renovará e purificará o universo. E fará novas todas as coisas. Então todos os efeitos do mal serão removidos da criação. Irmãos, nós temos o início, quando Deus criou todas as coisas, e Deus já previu o futuro, conforme vai terminar todas as coisas. Sabe por quê? Porque Ele é o único que está lá no futuro. Nenhum vidente, ninguém pode prever isso. Nem os cientistas, nem os mais renomados diretores de Hollywood. Porque quando eles falam do fim, eles mostram uma terra arrasada, onde o homem é quase o seu próprio Deus, onde vai reconstruir. Esses são os filmes dos apocalipses, do fim do mundo, em Hollywood. Mas Deus, em Apocalipse 21, já apresentou como será o fim. Nós temos o começo, nós temos o meio, a forma que nós devemos viver, e nós já temos o fim. Nós já sabemos como vai acabar este mundo, para que nós possamos viver um novo céu e uma nova terra. A Bíblia não diz que Deus criou o mal, mas a Bíblia diz que em breve Deus colocará um fim definitivamente em todo o mal. E às vezes, irmãos, nós esquecemos disso. Não são poucos aqueles que querem fazer o mal com suas próprias mãos, querem vingar com suas próprias mãos. Não. Você que é um crente, você que é uma mulher crente, você que é um jovem crente que está nos assistindo, creia nisso. A justiça de Deus, ela já deve prevalecer nesse tempo. Mas ela vai prevalecer muito mais quando o Senhor Jesus voltar. Por isso nós temos que crer no bem. Temos que crer no bem, nós somos do bem. O texto que nós lemos no início diz que nós não somos da noite, nós somos do dia, nós somos do bem, nós não somos das trevas. Não somos das trevas. Nós somos do bem. Não porque nós somos bons, nós somos do bem porque Cristo nos tornou salvos, nos justificou na cruz do Calvário. Irmãos,
por ocasião do dilúvio, como nós dissemos no início dessa mensagem, Deus poupou a raça humana por causa de Noé, porque Ele queria destruir tudo. Ele poupou a raça humana por causa de Noé, apesar do pecado e da maldade do ser humano. Ele sabia que Noé não era bom, mas ele se agradou de Noé. E ele poupou e nós estamos aqui. Também podemos ver que quando Deus disse que não tornaria a amaldiçoar a terra daquela forma, com dilúvio, com água, Ele não incluiu os problemas resultantes do pecado de Adão. Ele continuou a dizer que o homem deveria trabalhar e continuou com a sua lei que ele deu a Adão quando Adão pecou. Ele continuou com o seu propósito que o salário do pecado era a morte. Ele não nos afastou da morte, mesmo achando graça em Noé. Mas Deus, por meio de Cristo, por meio de Jesus Cristo, e em favor dos seus eleitos, aqueles os quais Ele escolheu antes da fundação do mundo, Ele disse que o mal teria fim. Aleluia. Glória a Deus por isso. Para nós foi revelado isso, meus irmãos. Para todos nós que somos eleitos, que cremos na palavra de Deus, nós alcançamos esse conhecimento a partir de Jesus Cristo, nosso Senhor. Muitos foram aqueles que no Velho Testamento não tiveram esse aviso, mas creram no Senhor pela graça. E nós, meus irmãos, aprendemos através de Cristo. Somos eleitos de que todo esse mal, ele vai acabar. Ninguém poderá suplantar o Deus Todo-Poderoso. Esse fim do mal, no entanto, não significa uma ideia aniquilacionista, como algumas seitas acham que isso vai acontecer. Não vai ser aniquilado. Se assim fosse, seria uma negação da doutrina do inferno, que diz aqui na palavra de Deus, o próprio Jesus Cristo disse. O inferno foi preparado, está aqui, Jesus disse, para o diabo, os seus anjos e todos aqueles que não crerem no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Essa é a doutrina do inferno. O inferno existe. O inferno é real. No inferno, Satanás não reina, não. Satanás vai para o inferno, junto com seus anjos e com todos aqueles homens e mulheres que Deus criou e que não crerem nesta palavra. E lá sofrerão eternamente. Não serão aniquilados, não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não fala sobre isso. Na verdade, o que a Bíblia diz é que Deus punirá o mal eternamente. A ira de Deus, que diz lá no texto de 1 Tessalonicenses que nós lemos no início desse culto. A ira de Deus. Nós não fomos criados, diz o apóstolo Paulo, para a ira de Deus. Não fomos. Não fomos. Mas aqueles a quem Deus vai mandar para o inferno, porque não creram no Senhor Jesus, esses eles irão provar da ira de Deus. Da ira de Deus. Significa que os remidos, nós, os remidos pelo sangue de Jesus, jamais seremos corrompidos pelo mal, no novo céu e na nova terra. Por isso nós cantamos hoje, há um lugar diferente. Esse lugar é no Senhor. Que você, meus irmãos e minhas irmãs, possam orar, possam crer na justiça divina. Deus é justo. E Cristo nos ensina que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados.
Que Deus nos ajude, continue crendo que a obra que Deus começou, Ele não parou. Ele vai continuar agindo. E eu creio que Deus está fazendo agora uma obra no seu coração, meu irmão e minha irmã. Está fazendo algo grande, algo maravilhoso. E que você possa fugir, abster-se de toda forma de mal. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que o Senhor continue falando ao seu coração, dando paz, dando alegria e a certeza de que um dia o mal todo irá ter um fim. E que todos aqueles que Cristo escolheu antes da fundação do mundo, iremos todos para um novo céu e uma nova terra. Que Deus te abençoe. Vamos orar?